Oi pessoal, 5 minutos de filosofia de volta com mais um texto interessante para a gente refletir e aprender a pensar. Estimular a leitura dos grandes clássicos da literatura e dos temas de filosofia que nos fazem refletir melhor sobre os problemas da existência e a não ser enganado por tanto picareta que tem por aí, né? Hoje eu trago para vocês um texto que eu gosto muito, que eu li na época na faculdade, que é O Elogio da Loucura, de Erasmo de Roterdã. Você pode encontrar esse livro tanto por essa publicação, por essa editora, como por outras editoras também. Há diversas publicações desse texto, inclusive na internet também, em formato PDF. Você pode baixar no domínio público, em português e em outros sites de interesse. Tem em inglês também e em espanhol. Mas vamos lá, vamos contextualizar o livro, porque ele é de 1509. Ele foi escrito em 1509 e publicado em 1511. Erasmo de Roterdã, o nome verdadeiro dele era Desidério Erasmo. Nasceu na Holanda, em Roterdã, em 1466 e morreu na Basileia, em 1536. Ele foi teólogo, escritor e professor da Universidade de Cambridge, onde ele lecionou inglês e teologia. Ele foi contemporâneo de Francis Bacon, o pai da ciência moderna, amigo do rei Henrique VIII e de Thomas More, o autor de A Utopia. Erasmo de Roterdã também foi chamado o príncipe do humanismo, por defender o fim da predominância religiosa na educação e afirmar a importância da leitura dos clássicos e o desenvolvimento do homem em todo o seu potencial. O Elogio da Loucura é um ensaio escrito em 1509, como eu já falei, publicado em 1511. É considerado um dos mais influentes livros da civilização ocidental e um dos catalisadores da Reforma Protestante. Vocês lendo o texto e contextualizando, lendo também o período histórico em que ele foi publicado, vocês vão entender por quê. Logo depois, pouco tempo depois, os textos de Lutero, e não há quem possa negar que ele tenha sido influenciado pela leitura do Elogio da Loucura, vão deflagrar a Reforma Protestante, que foi um movimento fundamental na história da humanidade, sobretudo na Europa. Bom, o texto começa de um modo satírico, assumindo uma feição mais sombria, passando por uma apreciação sarcástica dos abusos da Igreja Católica e da doutrina católica e das supostas práticas de corrupção da própria Igreja. Termina com um testamento claro e por vezes emocionado dos ideais cristãos. Ele não tem subdivisão em títulos ou capítulos, mas aleatoriamente, apenas para fazer essa exposição, eu fiz uma divisão mental em 3 pedaços que eu achei que seriam interessantes para falar. Ele começa com o subtítulo A Loucura Fala e se apresenta como uma pessoa, narrativa em primeira pessoa, se identifica. Ele faz referências ao fato de a loucura acompanhar o ser humano em todas as etapas da sua história, da sua existência. Ele faz muito uso dos modelos clássicos da literatura greco-romana, mas sempre com muito sarcasmo e muita crítica. A partir do primeiro terço, que seria a página 43 nessa publicação, ele inicia dizendo: o que seria da razão se não fosse a loucura? A loucura impulsiona o homem às grandes invenções, a se atirar por lugares desconhecidos para alcançar objetivos que serão grandiosos na sua existência. É o caso das grandes navegações, é o caso das viagens até o espaço, até a viagem à Lua. A loucura impulsiona o homem nessa jornada de descoberta e de autodescobrimento.
ele carrega nesse trecho nas referências a Platão e a Aristóteles e faz uma grande crítica tanto a eles dois filósofos como aos sofistas e também aos filósofos do seu tempo. Ali pela página 82, 83, ele passa a criticar os teólogos. Ele era teólogo e ele passa a criticar os teólogos, a realeza, os magistrados, os juízes, os doutores da lei, etc, etc. Mas, especialmente, ele critica a Igreja Católica na figura dos papas, dos cardeais e dos figurões da época. É por isso que ele vai servir como inspirador para Martinho Lutero deflagrar a Reforma Protestante. Gente, eu passei de 5 minutos porque não é possível falar do elogio da loucura em apenas 5 minutos. Mas aí a gente vai melhorando a cada tempo, a cada momento e procurando fazer o melhor possível. No próximo 5 minutos de filosofia, vamos ver se a gente consegue falar sobre a utopia de Thomas More, que eu falei para vocês no começo desse texto. Tchau, tchau.